Ekadashi é um dos 64 processos devocionais que devemos executar. Bhakti Anga. Anga quer dizer braços, membros. Então, Ekadashi é um dos membros da devoção. Muito importante porque a mãe de Mahaprabhu pediu para ela fazer Ekadashi. Veja só como é importante isso. Vamos começar então com a leitura sobre Mahadwadashi. Mahadwadashi explicado por sua divina graça, Om Vishnupad Srila Bhaktinirmala Acharya Maharaj, 15 de julho de 2012. Pergunta: qual é o significado de Mahadwadashi? Mahadwadashi significa que 2 titis, dias lunares, coincidem em um dia. Às vezes um dia, pode haver também 3 titis, Ekadashi, Dwadashi e Trayodashi. Esses dias são importantes para nós. Se alguém pode seguir voto de Ekadashi, jejum e aumentar o seva, em ambos, Ekadashi e Mahadwadashi, é bom. E se eles não podem, então eles podem jejuar somente em um dia, em Mahadwadashi, porque Mahadwadashi é mais importante do que Ekadashi. Vamos continuar a ler, depois eu posso comentar. Enquanto o sol surge no leste, a joia dos Brahmanes, Shri Gaurachand, desperta. Aruna significa o sol. O Dila Aruna, 1h36 antes do nascer do sol. Se antes desse tempo, um Titi, Ekadashi, toca outro Titi, Dwadashi, é então chamado Mahadwadashi. Quando o nosso astrólogo faz o calendário, ele toma muito cuidado com essas coisas e mostra corretamente quando é Ekadashi e quando é Mahadwadashi. É por isso que vocês devem sempre seguir o nosso calendário. Pergunta: qual é a importância real de Mahadwadashi? Ontem foi Ekadashi e hoje é Mahadwadashi. Eles são diferentes? É importante? Sim, Mahadwadashi é sempre importante. O que acabei de dizer? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e todo o nosso Guru Varga diz que quando 2 titis estão juntos, ou quando 3 titis estão juntos, é importante jejuar nesses dias. É auspicioso. Ekadashi é auspicioso. E Mahadwadashi é ainda mais auspicioso. É por isso que devemos observá-lo. Então, no início, Srila Acharya Maharaj começa a falar sobre o que é o Mahadwadashi. Então, como ele disse, quando os 2 dias acontecem ao mesmo tempo, o que significa isso? O dia lunar, 96 minutos antes do aparecer do sol, também é chamado Brahma Muhurti. Esse período, se, por exemplo, que nem hoje, o Dwadashi começou, o dia lunar começou antes desses 96 minutos, então, esse Titi quer dizer dia lunar, esse dia lunar do Dwadashi, ele começou no Ekadashi. Então, quando isso acontece, é chamado Mahadwadashi. O que é Maha? Maha é grande. O que é Ekadashi? O que quer dizer Ekadashi? Dashi quer dizer 10. Eka é 1. Então, é o 11º dia após a lua cheia e a lua nova. Dwadashi, o 12º dia. Mahadwadashi é o grande Dwadashi. Então, como Srila Acharya Maharaj falou, o ideal é jejuar nos 2 dias.
aumentar o serviço devocional nos 2 dias. Mas se não é possível, pelo menos no Mahaduadashi, porque o Mahaduadashi é mais importante do que Ekadashi. É isso que ele quis falar para nós até agora. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada também confirma isso. Pergunta: algumas pessoas não dormem a noite inteira e não comem durante todo o dia no Ekadashi. É certo fazê-lo? Não é um problema. Se fizerem Nidjal Ekadashi, não comer e beber o dia todo, não é ruim. Se eles podem jejuar mais, está ok. Mas se eles jejuam e dormem o dia todo e não fazem qualquer serviço, não é bom. Você pode fazer um jejum completo no dia de Ekadashi, mas você também deve fazer mais serviço, cozinhar, limpar e assim por diante. Você deve fazer todo o serviço para a deidade. Não permita que a sua deidade fique em jejum. Tenho visto alguns brahmacharis no templo fazendo Nirjal Ekadashi. Eles não comem nada e ficam o dia todo no quarto. Eles não pensam sobre o guru, sobre o templo e as deidades. Esta não é a nossa concepção. Antigamente, na Bengala, as meninas se casavam aos 13 e 15 anos de idade. E se depois do casamento o marido morre, tornavam-se viúvas. A irmã de nosso Srila Siddhar Maharaj, Rama Didi e Shankari Didi, também se tornaram viúvas quando elas tinham uns 13 ou 14 anos. A regra nas aldeias é tal que as viúvas devem jejuar 3 dias, um dia antes do Ekadashi, no dia de Ekadashi e no dia de Duadashi também. As viúvas nunca podem se casar de novo, mas elas são jovens e devem controlar seu desejo sexual. É por isso que há tanta austeridade para elas, e é isso que elas fazem. É realmente uma regra a mais sem sentido. Quando eu visito aldeias, eu pergunto: quando o marido de alguém morre, as mulheres fazem Ekadashi, mas por que os homens não fazem Ekadashi quando suas esposas morrem? Antes, havia tanto sanskara na Índia. Por exemplo, quando o marido morria, a esposa também tinha que ir para o ghat em chamas e era colocada lá à força com o marido. É muito mal. Estas regras continuam na Bengala. Estive em muitas aldeias e as senhoras que não são iniciadas, que não são devotas, não fazem Ekadashi nunca, porque elas pensam que Ekadashi é apenas para as viúvas, e se fizerem Ekadashi, seus maridos vão morrer. Quando vamos pregar, nós dizemos a elas a concepção adequada. Se você tem 8 ou 88 anos, a menos que você esteja doente, você deve jejuar no Ekadashi. Até Mahaprabhu ensinou a sua mãe que ela tinha que seguir Ekadashi. Então o devoto pergunta para Srila Acharya Maharaj sobre fazer o jejum total, sem água, sem comida, sem água, o jejum total. E ele fala que não há problema. E não só isso, Srila Siddhar Maharaj, ele deu uma aula falando que é o melhor jejum que tem, a melhor Ekadashi é quem consegue fazer o Nirjal Ekadashi. Não Nirjal Ekadashi, que é chamado de Nirjal Ekadashi, no Bhima Ekadashi. Não, todo Ekadashi. Srila Siddhar Maharaj fala que é muito bom, desde que é de primeira classe, mas desde que nós aumentemos o nosso seva. Porque o intuito do Ekadashi é aumentar o seva, o serviço devocional. Nesse dia especificamente. Por que isso? Porque Krishna aceita mais o nosso seva. O Ekadashi é um dia que há uma mudança de líquidos dentro do nosso corpo. A lua, ela influencia não só a maré. Todo mundo sabe que a maré, o mar, as ondas são influenciadas pela lua. E o nosso corpo também. Nós queremos desfrutar mais nesse dia, por isso que é feita a restrição de alguns grãos
restrição de água no Nirjal, restrição total de comida. Se não tivermos com tanta energia, não vamos querer desfrutar, porque é um dia de maior desfrute. O corpo quer desfrutar mais. Na verdade, nossa mente quer desfrutar mais. Então, o melhor Ekadashi que podemos fazer é jejum total sem água, desde que façamos todo o nosso serviço, e não só façamos o do dia a dia, façamos além do que fazemos todos os dias. Aí sim, se não, coma normal, sem grãos, claro. Mas coma normal, como batata, como diz Srila Govinda Maharaj, coma muita batata, pode comer mandioca, pode comer frutas, pode comer os legumes em geral, com algumas exceções que Srila Govinda Maharaj fala na aula, raízes, laticínios, claro que tudo oferecido no altar. Ninguém vai passar fome, ninguém vai ficar sem energia de seguir Ekadashi. Porque tem muito alimento que não são os grãos. E temos que tomar muito cuidado também com o quê? Com derivados do grão, tipo óleo. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. O óleo que podemos usar, existe óleo de arroz também. O que podemos usar é óleo de girassol ou azeite puro, sem mistura de óleos. Ou ghee. Ghee também é muito utilizado no dia de Ekadashi. A deidade gosta muito de ghee. É um dia que queremos agradar mais Krishna e ele aceita mais, então vamos cozinhar com ghee também. Então, o melhor jejum é o total, desde que nós conseguimos fazer tudo. Se não, vamos comer 100 grãos. E Srila Govinda Maharaj orienta a fazermos o jejum total até o meio-dia, pelo menos. Depois, quebramos esse jejum 100 grãos. E no outro dia, como vai ser amanhã, tem o horário específico de comermos o grão, de tal horário a tal horário. Isso é individual de país para país. Quando o cálculo é feito no país, temos que seguir o cálculo. Antigamente, quando não tínhamos horário calculado por Shripati Yagi Maharaj, nem o dia de Ekadashi em cada local, seguimos o da Índia. Mas hoje temos, ele fez o cálculo com outros astrólogos de confiança, então seguimos o calendário regional para Ekadashi. E como diz Shilacharya Maharaj, existem muitas concepções erradas, regras erradas. Então, se não seguir regras é desfavorável à devoção. Mas também seguir regras que não são apropriadas, que o Guru Varga não indica, também é desfavorável à devoção. Então ele conta o exemplo dessas senhoras que compreenderam errado porque alguém passou essa informação errada para elas, porque tudo é a compreensão da pessoa que lê as escrituras, por isso que é perigoso não, mas não é aconselhável ler os Puranas, os Upanishads, os Vedas, o Śrīmad Bhagavatam sem um Vaishnava ao lado, porque podemos interpretar da forma errada. Então essas viúvas, elas faziam jejum 3 dias, um dia antes de Ekadashi, um dia no Ekadashi, um dia pós Ekadashi. Mas somente as viúvas, os homens não faziam, as mulheres que tinham marido não faziam. E Shilacharya Maharaj, pregando de vilarejo em vilarejo, ele informou qual é a compreensão correta. Outra regra errada é que quando o marido morria, ele era cremado, a mulher ia para a cremação junto. Ela não ia assistir, ela ia participar, ela era queimada junto. E ainda hoje acontece isso na Bengala, como diz Shilacharya Maharaj. O que é isso? Uma concepção errada da escritura. Krishna não falou isso nos Vedas. Mas a compreensão errada leva a essas coisas absurdas. Então, Shilacharya Maharaj chega nos locais e dá a consciência correta de Krishna. Veja a sua importância.
de ter um Guru autêntico que tenha a compreensão correta, e todo Guru Varga passou isso para ele. E nós temos que passar para os outros também. Às vezes pessoas de outras missões, Gaudiya Vaishnava, têm a compreensão diferente da nossa e vêm perguntar, e temos que falar qual que é a compreensão de Srila Siddhar Maharaj, que é a compreensão de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada e todo o Guru Varga. Temos que explicar a forma correta de seguir Ekadashi, não da nossa mente. Porque normalmente temos esse hábito, gostamos de fazer algo, vamos sempre falar aquilo. Não, temos que falar... Encontrei estes resultados. Temos que falar não da nossa mente, temos que falar o que escutamos do Guru, o que lemos no Guru da nossa missão. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Se não, começaremos o texto de hoje. Ninguém tem pergunta sobre Ekadashi, então vamos começar o texto da aula de Srila Acharya Maharaj. Muito importante essa aula, que foi colocada hoje, postada hoje. A aula é do último domingo. O título da aula é Seja responsável por sua vida espiritual. Vamos prestar muita atenção no que vai ser falado agora. Seja responsável por sua vida espiritual. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 28 de junho de 2020, parte 2. Já lhe disse muitas vezes que somos servos. Não nos juntamos à consciência de Krishna para nos tornarmos mestres. A missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati sempre diz isso. Devemos sempre ser servos de devotos. Essa é uma boa designação em nossa vida espiritual. Não nos juntamos ao Chaitanya Sarasvati Mati para ser algum líder, mestre ou gerente. Ao mesmo tempo, alguém também deve assumir a responsabilidade pelo serviço. Nosso Guru e os Vaishnavas sempre veem quem é o servidor responsável. Devemos ser sinceros e seguros em nosso serviço. Devemos ser responsáveis por nosso serviço e devemos ser responsáveis por nossa vida espiritual. É necessário ter um senso de responsabilidade adequado. Caso contrário, o Guru e os Vaishnavas não estarão felizes. Ser responsável por seu serviço é uma das principais qualidades de um servidor. Devemos estar conscientes de que nosso Guru e os Vaishnavas confiam em mim. Então, quando entramos no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e também agora que estamos dentro dessa missão, não deveremos querer uma posição. O intuito é servir. Não, como foi dito, não é ser o gerente, o presidente ou o guru. Não devemos almejar isso, devemos almejar servir, porque o intuito da missão é servir. Srila Siddhar Maharaj fundou a missão para que nós compreendamos que o objetivo é servir, não ser servido. Mas temos que ter o serviço responsável. Temos que fazer o serviço responsável. O que é o serviço responsável? É o serviço quando nós nos comprometemos a fazer algo, executar. Não é o dia que dá ou o dia que queremos. Se vamos fazer um serviço, você se compromete a fazer o serviço, temos que executá-lo. Se não conseguirmos executar naquele dia ou durante o período, temos que arrumar alguém que irá executar da melhor forma possível. Isso é serviço responsável. E o Guru e os Vaishnavas ficam felizes com isso. A evolução espiritual virá também. Se fizermos o serviço quando queremos,
ou como é dito, como der, quando der. Ah, quando eu não tiver nada para fazer, eu posso fazer isso. Não, não é assim que funciona. Se nos comprometemos a fazer o serviço devocional, temos que seguir. E aí será feita a limpeza da alma. Krishna também gosta do serviço responsável, serviço diário. Ninguém tem um resultado adequado se não fizer diariamente o que quer. Para você ir bem na prova, para você ir bem na faculdade, para você, enfim, ir bem nos estudos, você tem que estudar diariamente. Não é 10 minutos antes da prova. Todos que fizeram uma boa faculdade, para entrar nessa boa faculdade, tiveram que fazer esse processo diário, estudo diário. Se você quer ser um atleta, tem que treinar diariamente. Às vezes 2, 3 vezes por dia, depende do nível que você quer chegar. Se você quer ser um bom músico, você tem que treinar, estudar diariamente, o máximo possível. Por que seria diferente a vida devocional? Se queremos limpar nossa alma, para atingir amor puro por Deus, temos que fazer o melhor, o máximo possível, todos os dias. Silacharya Maharaj já deu uma aula anterior, há uns anos atrás, falando o serviço devocional não tem feriado. Ah, mas hoje é feriado no meu país, na minha cidade. E daí? O serviço devocional não tem feriado, o serviço devocional não tem férias, como a vida do trabalho normal, 1 mês de férias. O serviço devocional não tem férias, o serviço devocional não tem aposentadoria. Ah, eu já cumpri 30, 35 anos de serviço, como, não sei, mudou a lei agora, não tenho acompanhado, mas antigamente eram 30 anos, 35 anos de serviço para se aposentar. O serviço devocional não tem isso. Ele é eterno. Porque mesmo que nós abandonamos esse corpo, mesmo que nós formos para Vaikunta, para o mundo transcendental, o serviço continua lá. Na verdade, lá começa o serviço real. Aqui estamos treinando para servir lá. Aqui é um treinamento, é um aprendizado. Então nunca para, é eterno. E o serviço responsável é muito importante para o desenvolvimento da alma, para a nossa vida espiritual. Srila Guru Maharaj, Om Vishnupad Srila Bhakti Rakshida Devi Goswami Maharaj dependia de Gurudev. Ele escolheu Gurudev como seu sucessor porque entendeu que Gurudev era uma pessoa responsável e que Gurudev poderia manter adequadamente sua missão. E Gurudev aumentou a missão de Srila Guru Maharaj através de sua pregação, através de seu amor e carinho. Ele deu tudo aos devotos. Gurudev deu aos devotos tudo o que é necessário. Por isso, Srila Sridhar Devi Goswami Maharaj o trouxe da vida de chefe de família e lhe deu sannyasi. Srila Sridhar Devi Goswami Maharaj não encontrou nenhuma pessoa adequada em seu ashram entre os brahmacharis. Havia muitos brahmacharis que viviam no templo naquela época, mas ele sabia que não podia depender deles. Srila Sridhar Maharaj escolheu Gurudev. Tendo-o trazido da vida de chefe de família, ele lhe deu sua cadeira e o fez seu sucessor. Essa é a misericórdia de Srila Guru Maharaj. Srila Sridhar Maharaj, ele confiava em Gurudeva, porque Gurudeva fazia o serviço responsável, ele tinha responsabilidade. Além da dedicação, claro, mas ele tinha, Srila Sridhar Maharaj podia confiar nele, em deixar a missão na mão dele. É muito difícil em quem podemos confiar, deixar as coisas. Como foi dito, tinham vários brahmacharis, mas ele não podia confiar em ninguém dessa forma,
deixar o Sri Chaitanya Sarasvati Mati para alguém cuidar. Então, por isso que ele deixou o Srila Govinda Maharaj como seu sucessor. Ele deu a cadeira dele, o posto, a posição de presidente Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati para Srila Govinda Maharaj. Por quê? Porque era uma pessoa responsável. Ele ia continuar o serviço do guru dele. E continuou e expandiu o serviço. Não só continuou, mas expandiu o serviço. Por isso que o serviço responsável é muito importante. Os Vaishnavas ficam felizes, o guru fica feliz. E Srila Govinda Maharaj fez a mesma coisa. Ele viu a responsabilidade em Srila Acharya Maharaj. Ele viu a dedicação. Por isso que ele deixou o Srila Acharya Maharaj como presidente Sevaita Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E Srila Acharya Maharaj, como ele diz nas aulas, ele está segurando a bandeira da melhor forma possível e ele vai dar até a última gota de sangue dele para manter o voto que ele fez para o guru dele. Qual é esse voto? Servir os devotos da missão, servir as deidades e servir a missão. Esse foi o voto que ele fez e ele está cumprindo. Não é fácil cumprir, claro, mas ele está cumprindo. Então é muito importante isso. E nós temos que pegar o exemplo deles. O Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então temos que seguir o exemplo do Acharya, dos Acharyas. Vamos para o final dessa leitura, dessa parte da aula. Na verdade, às vezes pensamos ou esperamos nos tornar o gerente, nos tornarmos o guru, nos tornarmos o presidente, mas não é assim que funciona. Atingir tal posição depende do guru, vem de cima. Essa oportunidade não chegará a todos, mas quando ela surgir, mesmo que você ache que é a pessoa mais baixa, que não tem qualidade nem qualificação, mas se Gurudev o escolhe, você deve aceitar a responsabilidade. Podemos pensar que não somos qualificados, mas se Gurudev me escolheu para um serviço específico, eu tenho que fazê-lo. Este deve ser o nosso humor por toda parte. Quando o Guru e os Vaishnavas lhe dão algum serviço, você deve sempre aceitá-lo e tentar fazê-lo corretamente. Um Guru perfeito sempre o guiará para o seu benefício adequado. Um Guru adequado sempre mostra a linha correta. Nós devemos aceitar esse Guru. Devemos nos abrigar nele e aceitá-lo como nosso guardião da devoção. Somente um Guru adequado pode lhe dar orientações e conselhos reais. Isso é muito importante para nós. Caso contrário, se você não aceita o conselho e a orientação de um Guru adequado, porque é necessário receber a iniciação, porque é necessário se abrigar. O principal é que devemos manter nossa vida espiritual praticando a vida devocional. Qualquer um pode colocar roupas açafrão, qualquer um pode receber sannyasi, mas todos devem manter sua vida de maneira apropriada, seja vida de sannyasi, vida de brahmachari ou qualquer outra vida. Não é fácil manter uma vida de brahmachari adequada. É necessário ter dedicação adequada. É necessário sempre aceitar os conselhos de seu tutor. Não devemos seguir nossa mente. Nossa mente sempre nos diz algo, mas não devemos segui-la. Se pudermos seguir todas essas coisas, isso pode dar uma solução adequada para todos os nossos problemas. Então aqui Srila Acharya Maharaj volta a falar. Não devemos almejar um cargo na missão. Quem escolhe isso é o Guru. A vontade do Guru, ele coloca a pessoa na posição. E na verdade vem de cima isso.
Então, não é o que devemos almejar, mas se aparecer, temos que agarrar, como foi dito. Temos que cumprir. Se o Guru nos coloca algo em algum serviço, temos que seguir. O gerente, o presidente, ou o Guru. Se o Guru te coloca a pessoa como Guru, temos que seguir. Vem de lá de cima. Se aparecer para dar aula sobre Bhakti Yoga, você tem que dar aula sobre Bhakti Yoga. Não somos qualificados, mas não importa, temos que seguir. Se veio na nossa mão, algum motivo tem. E temos que seguir a orientação do Guru. Porque se não seguirmos a orientação do Guru, por que nós nos iniciamos então? Para quê? Como diz Srilacharya Maharaj. O Guru é fidedigno, temos que seguir a orientação dele. Para limpar nossa alma, deixar o Guru feliz, deixar Krishna feliz, deixar os Vaishnavas felizes. Não podemos negligenciar o serviço. O serviço é muito importante. E se o Guru confia em nós, temos que manter essa confiança. Não podemos quebrar essa confiança. E como diz Srilacharya Maharaj, não importa a posição que nós estamos na vida. Como Brahmachari, existem 4 Ashram Dharma. Que significa isso? Brahmachari é o estudante renunciado que usa açafrão, celibatário. Aí tem o Grihasta, que é a pessoa que vive em família, o chefe de família, a mãe de família, o Grihasta. Aí tem o Vanaprastha. Vanaprastha é aquele que também veste açafrão, ele é celibatário, mas ele ainda tem algum vínculo com a família. E depois vem o Sannyasi. Mas não é necessário passar por esses 4 Ashram Dharma. Antigamente sim, hoje não. Tem muitos que já vão direto para Sannyasi. É até comum isso. Mas não importa o tipo de vida, o Ashram Dharma que nós tenhamos, temos que seguir da melhor forma possível. Srila Govinda Maharaj, quando ele entrou na missão com 16, 17 anos, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele recebeu Brahmachari, estudante renunciado. Depois, eu não sei exatamente com qual idade, Srila Govinda Maharaj se casou, teve filho. E depois, Srila Siddhartha Maharaj teve filho, mas continuava devoto, claro, continuava frequentando. Srila Siddhartha Maharaj pediu para ele ser sannyasi. Por quê? Porque, como foi dito aqui, era o único que podia levantar a bandeira da missão. Era o único que podia continuar com o objetivo de Srila Siddhartha Maharaj, que é manter a devoção pura, o guardião da devoção. Então, não importa qual a vida que temos, Brahmachari, Grihasta, não importa se moramos no templo ou se moramos em nossa casa, mas como é dito, faça da sua casa um templo, faça da sua casa um local transcendental, onde tem, Srila Bhaktivinoda Thakura fala, onde tem adoração à deidade, pode ser na forma de foto, não há problema. Onde tem adoração à deidade, onde tem oferenda de comida, onde tem o canto dos santos nomes, onde tem serviço aos Vaishnavas e seguir regras e regulamentos apropriadas, é Vaikunta, é o local transcendental. Então, a sua casa pode ser o local transcendental também, depende de você e da sua família. Onde é feito oferenda de comida, se honra a prachada. Não importa que a pessoa é grihasta, ninguém está pedindo para ninguém usar laranja, usar açafrão, ser sannyasi, brahmachari ou vanaprastha. Srilacharya Maharaj não está pedindo isso. Mas se você vive em família, vamos ter uma família Vaishnava, que pratica a devoção, que segue os princípios.
Se não é uma família normal, uma casa normal, não é matura, não é o mundo transcendental. Alguém tem alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta, então vai dar tempo de ler o livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Vamos ver onde paramos. Paramos na parte 20. Não podemos esquecer que hoje tem mais 2 canções de Ekadashi. Então, quando for mais ou menos 15 para as 9, vamos começar ou 9, enfim, vamos começar antes a cantar as canções, porque são 2 canções meia longas, e também temos o Nama Sankirtan, mas também não temos pressa. Hoje é Ekadashi, quanto mais tempo ficarmos servindo Krishna, e o que estamos fazendo é serviço a Krishna, porque um guru fidedigno quis que tivesse programa todos os dias. Srila Acharya Maharaj, ele queria que todo dia tivesse programa devocional aberto ao público para os devotos e simpatizantes aqui no Templo de São Paulo. E com a pandemia, com a quarentena, isso se realizou. Então, não podemos ver sempre o lado ruim. Na verdade, nunca podemos ver o lado ruim, porque tudo tem um lado ruim, tudo tem um lado bom. Nada é 100% na dualidade. Vivemos no mundo material, o mundo material é da dualidade. Mas nós temos que enxergar sempre o lado bom de tudo. De tudo e de todos. Então, foi muito bom a pandemia. A pandemia, o Covid-19, fez com que todos os dias, eu não sei quanto tempo já, mas está por volta de 2, 3 meses que todos os dias estamos fazendo o programa todas as noites, na verdade, de domingo, de manhã e à noite, com o Darshan de Srila Acharya Maharaj. Então, olha só que coisa boa a pandemia, a Covid-19. E quem está sofrendo com isso está purificando a alma também. É uma purificação que o Senhor Yamaraj trouxe para nós. É o representante de Krishna. Então, a pandemia, a Covid-19, é o melhor para todos. Foi e está sendo e será o melhor para todos, porque o ambiente é perfeito. Quem não tem a consciência de Deus, a compreensão correta, a consciência de Krishna, vai achar que, imagina, quantas pessoas morreram. O Brasil, não sei com quanto está agora, 50, 60, 70 mil pessoas abandonaram o corpo, mas era o momento. Não temos que ficar bravo com o vírus. Não temos que ficar bravo com ninguém. O vírus está atacando, está dando a doença, está dando a morte para quem precisa disso nesse momento. Essa é a compreensão correta. O ambiente é perfeito. E Krishna nos dá o melhor, sempre. Então, além desse lado negativo que as pessoas veem, mas temos que olhar isso como um lado positivo, porque a doença, o sofrimento, a purificação da alma, Srila Siddhar Maharaj fala isso, temos que ver o lado bom em tudo, e realmente é bom purificar a alma. Então, temos essa maravilha de todos os dias termos o programa, e não só aqui, Acharya Maharaj, Srila Acharya Maharaj, todos os dias de manhã. Aqui no Brasil, eu creio que é 9, 9 e 10, começa o programa dele. Ele lê o Chaitanya Charitamrita todos os dias, ele comenta, ele canta o Hari Harai no final, e ele é muito simpático, muito afetuoso, ele fala o nome de um por um que está vendo o programa dele, enfim. Tem vários outros também, Janardana Maharaj, eu não sei exatamente quando que ele dá aula, mas eu já vi no Facebook ele dando aula, transmissão live. Srila Trivikama Maharaj também está fazendo esse trabalho. Então veja só a oportunidade que temos.
com a Covid-19. Isso daí não acontecia antes. Então temos que ver o lado bom em tudo. Vamos ler então, começar a leitura do livro A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Sri Upadeshamita. Há aqueles no mundo que regulam sua tendência à exploração de acordo com as regras escriturais e assim buscam gradual elevação ao domínio espiritual. Contudo, são superiores a estes os sábios que, abandonando a tendência de dominar os outros, tentam mergulhar fundo no reino da consciência. Porém, bem superior a estes são os devotos puros, que estão livres de quaisquer ambições mundanas e estão liberados do conhecimento, e não pelo conhecimento, tendo alcançado o amor divino. Eles conseguiram ingressar na terra da dedicação e estão espontaneamente ocupados lá, no serviço amoroso ao Senhor. Entre todos os devotos, entretanto, as gopis são as mais elevadas, pois elas deixaram a todos, inclusive suas famílias, e a tudo, inclusive as escrituras dos Vedas, e tomaram refúgio completo aos pés de lótus de Krishna, aceitando-o como sua única proteção. Mas entre todas as gopis, Srimati Radharani reina suprema, pois Krishna deixou a companhia de milhões de gopis durante a dança da raça para procurar somente por ela. Ela é tão querida por Sri Krishna que a lagoa na qual ela se banha é o local favorito dele. Quem, além de um louco, não aspiraria a prestar serviço sob o refúgio de devotos superiores, no mais exaltado de todos os locais sagrados? Então, Srila Siddhar Maharaj está falando sobre a pessoa que segue as regras e regulamentos das escrituras, ela tem o avanço espiritual. Não há como ter avanço espiritual se não seguirmos as regras e regulamentos que foram impostas por Rupa Goswami. Algumas foram aliviadas por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, algumas aliviadas por Srila Govinda Maharaj, mas temos que segui-las, senão não teremos elevação espiritual. Mas, superior a essas pessoas que fazem isso, tem os sábios, os sadhus. Eles vão fundo, mergulhando fundo em si mesmo, mas eles são sábios. Superior aos sábios, ao sadhu, tem o guru. Como diz Srila Siddhar Maharaj em outro livro, ele fala, o guru é o rei dos sadhus. O guru é o rei dos sábios. O guru é o devoto puro. O guru fidedigno, claro. O guru fidedigno, devoto puro de Deus, ele é superior aos sábios. E superior a eles são as gopis, que são as devotas mais queridas de Krishna. Estão em Madhurya Rasa, o relacionamento mais elevado dos cinco relacionamentos com Krishna. Elas largam até a sua família, porque as gopis têm família. Shrimati Radharani tem marido. E de todas as gopis, Shrimati Radharani é a mais elevada. É a que Krishna gosta mais. É a que tem mais amor por Krishna. Ninguém tem mais amor por Krishna do que Shrimati Radharani. Ninguém. E onde ela toma banho, que é o Radha Kunda, Kunda quer dizer lago, é o lago de Shrimati Radharani, onde ela toma banho e as gopis, é o local que Krishna predileto dele. E é o lugar mais elevado no mundo material, o local mais elevado no mundo material, mais auspicioso, é o Radha Kunda, em Vrindavana, em Govardhana. Quem puder ir lá, no Kartik, no mês de Kartik, que é feito Parikrama em Govardhana, é muito bom. Esse Parikrama é muito importante também, como o Parikrama de Puri, como o Parikrama de Gora Purnima, de Navadvipan.
Então as Gopis são as mais elevadas. E mais elevada que a Gopi, a principal, é Shrimati Radharani. Largou tudo também. E aí Srila Siddhar Maharaj menciona somente a dança da raça. Quando Shrimati Radharani se retira, Krishna se retira da dança da raça e vai atrás dela, para ver como ela é querida por ele. Existem níveis. Quem fala que é tudo igual, não é tudo igual. Não é tudo igual. O nível espiritual, a dedicação, a devoção, o amor que Krishna tem por cada um não é igual. E o amor que cada um tem por ele também não é igual. Não existe igualdade. Mesmo nós aqui na Terra, que estamos tentando ser servos, discípulos, devotos, não somos iguais espiritualmente. Ninguém é igual espiritualmente ao outro. Isso de igualdade é uma visão material. Ah, somos todos iguais. Não, não somos. Tanto é que quem for para o mundo transcendental, existem vários planos lá. Cada um vai para um local. Não vão todos para o mesmo local. Uma vez tem um devoto que contou também. Eu conto bastante história dele porque eu gravei as aulas dele e tudo. E são coisas importantes, conversas que ele teve com o Gurudeva. E ele estava muito doente uma época, e Gurudeva também, Srila Govinda Maharaj, muito doente. E aí ele virou para o Gurudeva e falou: Gurudeva, nós estamos próximo de abandonar o corpo. E aí falou para Gurudeva: nós vamos junto para o mesmo local? E aí Gurudeva olhou para ele e falou: não. Não é porque é um devoto. Qual o calibre que tem Gurudeva de devoção a Krishna e qual o calibre de qualquer um que está no plano material aqui. Quando eu digo Gurudeva, é Srila Govinda Maharaj. Então, nós somos iguais. Mas isso não importa, temos que fazer o nosso melhor. Temos que dar o nosso melhor na devoção, melhor na prática, como foi falado na aula de Srila Acharya Maharaj, a prática correta, a prática regular, a prática com responsabilidade. E aí, gradativamente, vamos galgando um pouco mais de Sukriti, um pouco mais de Sukriti, um pouco mais de mérito espiritual. Rumo a Vaikunta, rumo ao amor puro por Deus. Esse é para Ayodhya, a meta última da vida. A meta última da vida não é comprar um carro zero importado, não é ter uma casa própria, não é morar sei lá onde a pessoa queria morar, não é ter uma família linda, mulher linda, marido lindo, com aqueles filhos lindos, todo mundo perfeito, sem problema de saúde. Não, essa não é a meta última da vida. Já tivemos sei lá quantas vezes tudo isso. E estamos aqui agora. A meta última da vida não é ganhar dinheiro, ter a conta do banco cheia. A meta última da vida é amor puro por Deus. Prema. Mas temos que ter a concepção disso. Mas o que estamos fazendo para isso? Podemos até ter a concepção, não, realmente, amor puro por Deus não há nada superior. Não há nada superior. O amor que eu tenho pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, pelo meu marido, é ínfimo perto do amor por Deus. Quando tivermos, porque não temos uma gota de amor por Deus agora, amor puro. Se tivermos uma gota de amor puro por Deus, não aguentaremos, se tivéssemos, não aguentaríamos estar nesse corpo, encarnados. O amor em separação que Mahaprabhu tinha. Não aguentaríamos. E Deus também, quando Ele olhar para nós e ver que temos amor puro por Ele, Ele nos levará para viver com Ele.
Mas o que estamos fazendo para ter esse amor puro por Deus? Só pensamos em nós, no nosso corpo, e na expansão do corpo, como diz Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. A expansão do corpo quem é? A expansão de nós, nossa família, nossos amigos. Só pensamos nisso. Trabalhamos 8, 10 horas por dia ou mais. Para quê? Somente para servir nós mesmos e a nossa expansão. E quantos minutos, quantas horas por dia dedicamos à nossa alma? Quantas horas por dia dedicamos à nossa missão, ao nosso guru? Porque é uma consequência. Se você se dedicar à missão, ao guru, você está se dedicando à alma e, consequentemente, se dedicando a Deus. Mas quantas horas por dia? Quantos minutos por dia? Como que podemos querer ter amor puro por Deus se o nosso foco não é esse? O nosso foco não é esse hoje, a maioria pelo menos. 99,9999, enfim, % da população humana se dedica somente a si mesmo ou à sua expansão. Mas temos um guru fidedigno, temos o local para praticar, temos os livros da missão, temos tudo para chegar nesse lugar, para chegar a ter amor puro por Deus. Só depende de quem? De nós mesmos, porque o caminho é individual. Não podemos pôr a culpa em ninguém. Ah, porque eu não vou seguir o caminho porque tal pessoa fez isso, porque a outra pessoa fez isso, porque o mestre fez isso. Isso é tudo desculpa. Nós temos que seguir o nosso caminho sob a orientação do mestre e deixar todos para lá. Temos que tentar ajudar os outros, mas se o outro não quer ajuda, primeiro temos que ajudar nós mesmos. E ajudar nós mesmos é ajudar nossa alma. Porque na verdade não é nossa alma, nós somos a alma. A alma não é nossa, nós somos a alma. O corpo é nosso, porque a alma está no corpo. Mas nem o corpo é nosso, porque o corpo é de Krishna. Por isso não podemos tirar nossa vida nunca, cometer o suicídio. Temos que tomar cuidado com o que fazemos com o nosso corpo, preservá-lo. Por quê? Porque o corpo não é nosso. O corpo é de Krishna. Ele nos deu esse corpo para cumprirmos nosso karma e ter a chance de servi-lo. Então, não podemos também negligenciar o corpo e estragar o nosso corpo, dormindo mal, indo em balada, dormindo pouco, usando intoxicantes. Não devemos estragar nosso corpo. Por quê? Porque o corpo não é nosso. O corpo é a única forma hoje material que temos, o corpo humano, de servir Deus. E não sabemos se na próxima vida viremos com o corpo humano. Provavelmente não. Vamos continuar então a leitura. Aprofunde-se, eleve-se. Em suas conversas com Ramananda Roy, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse repetidamente: aprofunde-se, eleve-se. Existem tantos que consideram sua posição como sendo a mais elevada e que ao atingir um certo estágio param por ali. Mas descobrimos no Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami que Gopakumara, começando desde o mais baixo estágio de devoção, progrediu gradualmente através dos diferentes níveis e chegou afinal à concepção Krishna na doçura da amizade, Sakyarasa. Ali se descreve como ele gradualmente elimina um estágio e continua a progredir até os estágios mais elevados de devoção. Conforme progride de um nível ao seguinte, todos parecem ajudá-lo muito, porém gradualmente a companhia dessas pessoas parece lhe ficar sem graça, ultrapassada. Nessa hora, ele obtém uma chance mais elevada através de um agente da divindade, e deixando aquele plano para trás,
segue para um plano novo e mais elevado. É dessa maneira que o Brihad Bhagavatamrita mostra o progresso da dedicação. Não podemos achar que está suficiente nossa devoção. Temos que praticar, porque a evolução espiritual nunca acaba. Como foi dito aí, o devoto, se atingirmos o mundo transcendental, lá também continua a evolução. Mesmo que formos para o plano do Senhor Narayana, lá só tem dois tipos de relacionamento com ele: Shantarasa e Dasyarasa, neutralidade e servidão. Somente isso. Lá ele é o Senhor. É o Senhor que quando passamos perto dele, ele passa perto de nós, reverenciamos ele. Mas isso ainda existe algo muito superior a isso. E depende do local, tem outros níveis de relacionamento. Até chegar em Goloka Vrindavana, que tem os 5 tipos de relacionamento. Mas mesmo lá em Goloka Vrindavana, veja só como temos que compreender isso. Um relacionamento de Shantarasa, de neutralidade com o Senhor Narayana, é diferente de um relacionamento de neutralidade em Goloka Vrindavana. É diferente de um relacionamento de neutralidade onde vive o Senhor Ramachandra, onde vive o Senhor Nishinradeva, onde vive Krishna em Dwaraka. Uddhava fala, Uddhava tem um relacionamento de amizade com Krishna, o melhor amigo de Krishna em Dwaraka, Sakyarasa, e ele almeja ter um relacionamento de neutralidade em Goloka Vrindavana. Veja só, claro que o relacionamento de amizade é maior do que o neutro, um grão de areia, um grão de terra, uma folha de grama, mas mesmo esse relacionamento de Shantarasa, de neutralidade em Goloka Vrindavana, é superior a qualquer outro relacionamento em outro local. Então nunca para, a evolução espiritual nunca para. Só depende de nós. Claro que a misericórdia vem de Krishna, a misericórdia vem dele, dependemos dele. Mas se ficarmos sentados no sofá, ou vendo Netflix, ou comendo pipoca, enfim, não honrando prachada, se não fizermos a nossa parte que o Guru orienta, Krishna não vai dar os 10 passos na nossa direção, quando damos um na direção dele. Para ele dar os 10 passos na nossa direção, temos que dar um na direção dele. E aí ele dá misericórdia. De que forma? Com mais serviço, mais fé. A misericórdia de Krishna ou do Guru é dar mais serviço. Aumentará a nossa fé, aumentará a nossa dedicação, aumentará a nossa vontade de servir. É esse o retorno que temos de Deus. Não é algo material. É a visão equivocada, a visão mundana de ver que Deus vai dar algo material para nós se nós ficarmos pensando nele ou rezando para ele, orando para ele. Isso não é a visão, a consciência de Deus. A consciência de Deus é que ele dará mais mérito, ele dará mais serviço. Ele dará um pouco mais de satisfação em servi-lo, gradativamente, até chegarmos ao amor puro. É isso que Deus reciproca dessa forma conosco. Não dando algo que queremos materialmente. Isso é uma visão muito simplória de Deus. Deus até dá para nós, de acordo com o nosso mérito, mas no livro Shri Prema Vivarta, de Jagadananda Pandit, é dito que quando o Mahaprabhu nos dá algo material, de acordo com o que merecemos, claro, ele esconde a devoção de nós. Mahaprabhu, ele se esconde do devoto que quer algo material em troca. Então temos que tomar cuidado com isso. O que pedimos para Deus? Temos que pedir mais fé.
temos que pedir mais serviço devocional. Isso é misericórdia, isso é a graça do Guru.